Bom, o erro número um, né? Eu quero até colocar aqui para vocês uma coisa muito importante. O erro número um, vamos colocar assim, número 3 nessa escala de importância, de impacto, é você vir com o visto de turista ou com o visto de estudante. Por quê? Por que eu vou dizer que isso é um erro? Ah, você vai falar, mas eu quero estudar, eu quero ir como turista, eu quero ver se isso vai dar certo. Então, eu vou te provar que isso pode ser uma grande cilada, tá bom? É lógico que se você está sozinho, não tem família, se você quer viver uma experiência, ou realmente você quer fazer aí um improve, né, melhorar a sua carreira acadêmica, fazer um mestrado, um doutorado, fazer um curso aqui, então, beleza. Se você quer vir passear, passar aí um ano sabático passeando, né, com visto de turista, beleza. Por quê? O visto de turista, né, e o visto de estudante, ele não é caracterizado um visto de residente. Ele é caracterizado um visto com outra finalidade. Então, se você tira um visto de turista, você está vindo para passear. Você tem, e o visto de estudante, você está mostrando que você tem um interesse de estudar. Qual é a consequência de você ter um visto como esse? Primeiro, impacto, né? Um impacto imediato. Você não tem permissão para trabalhar. E você precisa, então, provar que você tem dinheiro suficiente para se manter nesse período que você deseja ficar aqui. Então, você já começa a se descapitalizar, porque não é só provar o dinheiro, você tem que se bancar. Se você vai ficar uns 6 meses com visto de turista e você pede extensão, fica mais um ano, tem gente que consegue fazer 3, 4 extensão, fica até 2 anos, o que vai acontecer? Você está se descapitalizando. E se você começar a trabalhar ou abrir uma empresa aqui que tem caminhos para isso, né, mas não é indicado, você está cometendo um crime. E pode ser que em algum momento isso seja descoberto e você pode estar comprometendo toda a sua história de imigração futura. Então, isso é uma coisa muito séria que você precisa prestar atenção. O impacto a longo prazo, né? O que acontece? Você começa a ter você supera a crise de adaptação emocional. Agora imagina, você vem como turista, ok, então vamos curtir, vamos conhecer, vamos passear. Você está vindo passear, beleza, mas se você sabe que você não veio passear, você tem outros objetivos, então você vai passar pela crise de adaptação, porque você tem uma quantidade de reservas financeiras, você sabe que isso está acabando, isso gera uma ansiedade, isso gera um estresse, você não pode trabalhar e você vai começar a se submeter a empregos que não são os melhores, os mais adequados com o seu perfil profissional, com a sua capacitação, você vai ter que se submeter a certas funções que não são do seu agrado, e isso vai te gerar, além de você estar correndo risco, então fica a sensação de ser descoberto, de ser deportado, de estar cometendo um crime e tantas outras consequências. Além disso, a longo prazo, além né, do maior risco, que é você estar cometendo um crime, e você comprometer toda a sua situação de imigração futura, do futuro da sua família, dos seus filhos, se isso acontecer, se você for descoberto, você pode ser deportado, você pode ficar ilegal, isso pode dar um problema danado para você para sempre, né? Vamos dizer assim, na sua história com a imigração. Você também não está adequadamente se preparando, planejando, construindo o seu futuro aqui e nem no Brasil, porque você deu um tempo. É como se você tivesse dado um ano sabático. Então, você deu um tempo. Estou me permitindo, vou viver isso aqui. Você fecha algumas coisas no Brasil, ou vende algumas coisas no Brasil, ou dá uma parada na profissão que você estava, se você trabalha concursado, se você tira aí uma licença, ou você pede demissão, ou sei lá, né, deixa a sua empresa para outra pessoa estar gerenciando, ou gerencia a distância, você se distancia do seu mercado de trabalho, de sua carreira, do seu nicho. Com isso, você também começa a diminuir o seu rendimento financeiro no Brasil, por mais que você tenha outros investimentos que possam estar te trazendo rendimento. O que acontece nesse momento? A sua história, né, diante da imigração, ela fica comprometida, porque lá na frente, quando você tomar a decisão, não, agora eu já entendi, eu vi como as coisas funcionam aqui, eu sei que eu tenho esse caminho, aquele caminho, e agora eu decidi que eu quero morar nos Estados Unidos definitivamente, vou aplicar uma mudança de status, ou aqui ou no Brasil, e eu vou aplicar agora para residente, vou escolher um visto de residente, vou aplicar. O que acontece? Pode ser que nesses 2 anos você tenha se desestruturado, desestabilizado, você tenha perdido essa capacidade de rendimento e até essa posição, porque alguns vistos têm como requisito que você seja um diferencial no seu mercado, no seu nicho, naquilo que você faz para você conseguir ser aprovado, né? Então,
você perde muitas vezes esses referenciais depois de ter ficado alguns anos aqui. A outra coisa, o seu imposto de renda, como você está aqui, muitas vezes não está produzindo quanto você estaria produzindo lá, você também tem um imposto de renda que pode estar diminuindo a sua capacidade de investimento ou de crédito aqui nesse primeiro momento, para aprovar um financiamento de um negócio, de uma casa e etc e tal. E o terceiro ponto é adaptação emocional. Você e a sua família passam por um processo de adaptação, né? Se existe aí essa clareza, vamos passar só 2 anos, ok. Mas normalmente, se tem uma clareza inicial, que vai se passar 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, e vamos ficar ali até o quanto o visto de turista ou de estudante me permitir. E depois a gente volta para o Brasil, as crianças aprenderam inglês, a gente melhorou o inglês, a gente viu como funciona, e agora a gente volta. Só que, na verdade, não é bem assim. Depois que a gente se adapta, e é muito mais fácil de se adaptar com aquilo que é bom, e vamos falar a verdade, né? Os Estados Unidos é muito melhor do que o Brasil em muitas coisas, e nos proporciona uma realidade muito melhor em N situações, ou seja, você passa por uma adaptação original, inicial, você se adapta, os seus filhos se adaptam, cria um vínculo de relacionamento, de amizade, sofrem o luto de deixarem aquelas pessoas que ficaram no Brasil, e aí você chega no momento que você tem que voltar. Ou que você não aplicou para um outro visto e o tempo acabou, e você pode correr o risco de ficar ilegal, ou ser deportado, ou porque acabou o seu dinheiro, o seu planejamento, e você precisa voltar para cuidar das coisas no Brasil. Muitas pessoas que voltam não conseguem se adaptar, porque aquilo que expande tem dificuldade de voltar aonde estava. Né? As pessoas que estão no Brasil, não é uma crítica, é uma realidade, é um fato. Quando você não sai daquele ambiente que você vive, você continua fazendo as mesmas coisas, se relacionando com as mesmas pessoas, você está sempre no modo de repetição e automático que você não consegue ver as coisas de uma outra maneira. Quando nós saímos desse lugar, a gente começa a entrar em contato com outras coisas que ampliam a nossa consciência. Não estou dizendo que é pior, que é ruim, que é melhor, mas a gente vive um outro estado de consciência quando a gente volta para o Brasil. Aceitar aquelas coisas que antes eram aceitáveis, agora fica mais difícil. Então, você pode entrar numa outra crise de adaptação. E alguns se adaptam, outros não. Então, você pode estar construindo ou dando início a um problema aí com a sua família, nos seus relacionamentos. Então, esse é o erro número 3, né, os erros mais cometidos pelos brasileiros, 90% dos brasileiros cometem, que é vir para cá com visto de turista ou com visto de estudante e esperar para ver o que vai acontecer, para depois se planejar, para decidir o que vai fazer, sem minimizar os custos, os impactos a médio e a longo prazo. Então, isso é muito importante.